E chegamos ao 10º e último episódio da temporada de As Five, chamado Tsunami, que faz referência, né, ao vazamento que chegou ao ápice no apartamento da Benê e da Lika, mas a gente sabe também que é uma metáfora para esse turbilhão de acontecimentos e emoções desse último episódio. Digamos assim que ele não foi o que eu esperava, acho que durante a temporada a gente teve vários episódios melhores que ele. Eu até acho que ele também não parece, assim, com um episódio de término de temporada, mas tivemos, sim, alguns acontecimentos muito importantes, alguns ganchos, assim, de deixar a gente maluco. E é sobre tudo isso que eu vou falar agora nesse vídeo. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQ+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E mesmo que esse seja um vídeo review sobre o último episódio da temporada das Five, não vai ser o último vídeo que eu vou fazer sobre essa série. Já tô preparando pra semana que vem um vídeo fazendo um balanço geral da temporada. É até bom que já vai ter passado o último Talk 5, então vai ter mais coisa pra falar. Então nesse vídeo eu vou focar mais nesse último episódio e é até bom, né? Porque apesar dele não ser, assim, um grande episódio pra encerrar a temporada, como episódio isolado, eu acho que ele funciona muito bem e tem várias coisas interessantes pra gente falar. Começando pela trama da Ellen, que entregou tudo que eu queria desde o início da série. No último episódio, a Ellen não apareceu, né? Eu até expliquei no último vídeo os motivos nos bastidores porque isso aconteceu. Então a única informação que a gente teve no episódio anterior, através das redes sociais, é que a Ellen tinha entregado a tese de mestrado. E agora nesse episódio tivemos a defesa da tese. A Ellen começa o episódio tranquila, né? Com fone de ouvido. E a gente vê que o cérebro dela começa a funcionar, começa a dar uns estalinhos e ela sai disparada pra universidade. E ela fala pra orientadora dela, Kiara, que ela deixou passar uma conclusão muito óbvia e que ela queria mudar de última hora. E claro, né, por estar muito em cima da hora, a orientadora dela fala que não, que a Ellen não vai mudar nada. E até fala, né, que tá ótimo, que ela não precisa mudar a tese dela. Mas a Ellen insiste e a Kiara fala que ela não precisa se preocupar porque a Ellen tá em ótimas mãos, né? Afinal de contas, a Kiara acabou de ser capa de uma revista científica. Mas isso deixa a Ellen em paz? Claro que não. E as amigas da Ellen lá da universidade percebem essa irritação dela e chamam ela pra fazer, né, a melhor coisa que a gente faz nesses momentos, que é ir pro bar beber. Inclusive é até bom apontar esse momento da Ellen interagindo com as amigas dela da universidade, porque foi algo que eu senti falta a temporada inteira. A gente viu durante todos os episódios as 5 garotas interagindo muito entre si, como se o único grupo de amigas que elas tivessem fosse elas próprias. Mas elas ficaram 6 anos afastadas e nesse meio tempo elas devem ter feito outras amizades. Então a Ellen tá lá no bar com as amigas, né, descarregando toda a sua raiva, jogando dardos na capa da revista com a orientadora dela. E quem está lá no bar também é o Omar, e eu achei muito fofinha essa interação do Omar com a Ellen. Apesar do término, né, a gente vê que tem uma tentativa por parte dos dois de manter uma amizade, mas claro que o assunto do relacionamento deles acaba surgindo, né, e dá a entender que mesmo com a traição, o Omar estava disposto a tentar manter o relacionamento. A Ellen que terminou o relacionamento e ela disse que não tinha nada a ver com Lito ou com o Omar, e sim com o trabalho dela. E o Omar entende isso e até aconselha a Ellen, né, nessa crise que ela tá tendo na véspera da apresentação. Ele fala pra Ellen fazer o que ela acha que tem que fazer, e o que a Ellen faz? Ela sai do bar, abre o notebook e muda a conclusão da tese. Mas entre a Ellen mudar e a orientadora dela aceitar, tem um abismo bem grande aí no meio. A Ellen vai toda cheia de dedos, né, mostrar essa conclusão nova que ela escreveu, 40 páginas. Gente, como que a pessoa, em que tempo e espaço ela arrumou pra escrever 40 páginas de uma conclusão? Mas conhecendo Ellen, sabemos que sim, ela é capaz disso. E a orientadora dela tem tempo de ler essas 40 páginas? Claro que não. E a Ellen o que faz? Tranca as duas dentro da sala e joga a chave pela janela. Gente, eu no lugar da orientadora da Ellen ia falar assim, minha querida, você está demitida. Nem sei se dá, acho que não dá, né, pra demitir orientando. Estou cancelando a sua apresentação de amanhã. Então as duas acabam ficando algumas horas presas nessa sala e elas têm o melhor diálogo do episódio. A Ellen ainda tá choramingando, né, falando que agora que a Kiara apareceu na capa de revista, ela não tem tempo mais pra ser orientadora. E a Kiara fala que a Ellen não tem ideia de tudo que ela precisou passar pra chegar naquele ponto, pra ser capa de revista. E isso foi uma conquista da vida inteira dela, e ela não reclamava dos superiores dela, pelo contrário, ela pedia que eles exigissem mais dela, porque nada seria suficiente para pessoas como elas, né, para mulheres negras. Isso é uma discussão que já vem acontecendo desde o início da
temporada, né? E a gente sempre vê no Talk 5 a Slane e a Preta levantando essa questão, porque é muito difícil uma pessoa negra se destacar quando ela tá no mesmo nível dos brancos. Ela tem sempre que estar um pouquinho acima pra conseguir ser vista. E a Kiara fala pra Ellen, né, que quando ela chegou nos Estados Unidos, ela queria ter tido uma orientadora negra como a Ellen tá tendo agora. Então a gente vai pra apresentação de tese da Ellen, né, onde ela está lá brilhando, né, falando aquele monte de coisa que a gente não entende nada. As amigas dela estão assistindo, né, o Omar fofo tá assistindo também. Então ela conclui, todo mundo aplaude, a gente acha que acabou e ela fala que estava pensando em outra coisa. Sim, mesmo depois de toda a conversa que ela teve com a Kiara, a Ellen resolve apostar nessa nova conclusão que ela fez. Então ela entrega as novas páginas para a banca que tá avaliando ela, quase que desafiando a Kiara, né? Então a gente vai para aquele momento tenso pós-apresentação, né? Que é quando a banca se reúne sozinha e fica todo mundo esperando do lado de fora, né? Até saber o resultado. Quem já apresentou TCC, mestrado, doutorado, sabe que esse momento, assim, é angustiante. E como a Ellen meio que quebrou as regras, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. O Omar vai até elogiar a Ellen, né? Parabenizar ela pelo trabalho e por ter desafiado a Kiara. E finalmente a Kiara chama a Ellen e todo mundo de volta para anunciar o resultado. A banca fala que a Ellen podia ter perdido tudo que ela conquistou, né, por ter feito essa mudança de última hora, mas eles levaram em consideração o esforço e ela passou com mérito. Então tá todo mundo lá comemorando, né, vibrando, e a Kiara vem parabenizar a Ellen, e a Ellen tem outra das falas mais bonitas do episódio, que é quando ela diz que talvez nada seja suficiente para pessoas como elas, mas um dia tem que ser. Sério, essa cena me arrepiou tanto, sabe? Gente, que demais. O desfecho da Ellen na temporada não foi sobre o Omar nem sobre o Lito. Foi sobre como a Ellen ralou, sofreu, foi julgada, subestimada e mesmo assim se manteve forte e conquistou o que ela queria. E eu tô muito contente com esse rumo que a Ellen tomou no final da temporada, porque a personagem é boa demais, né, pra ficar lá presa com aquele triângulo amoroso. Eu sei que esse episódio teve 2 acontecimentos, né, 2 ganchos assim bombásticos e eu já chego neles, mas na minha opinião, a trama da Ellen nesse episódio foi assim o melhor. E se por um lado temos a Ellen prosperando, por outro temos a Tina assim no fundo do poço. A Tina tá sofrendo as consequências por ela ter sido cancelada na internet, né, por causa do que aconteceu no episódio anterior. Então a Dani Junqueira e o Ariel resolveram fazer um pronunciamento para os fãs. Acho que desse pronunciamento a Tina até esperou que eles fossem esclarecer, né, e contar toda a verdade, mas não foi bem isso que aconteceu. Eles só falam que se acertaram, que o Ariel não queria fazer o que ele fez e que eles precisam de um pouco de privacidade, que eles vão usar um tempo para viajar, para se reconectar. Detalhe que toda a declaração foi feita pela Dani Junqueira, o Ariel não abriu a boca pra falar um A. A gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? Mas supondo que tivesse sido uma traição, é muito bizarro pensar que o cara que foi o culpado tá lá quieto, enquanto a mulher traída é a que tá fazendo a declaração, falando tudo. É muito coisa de assessoria, né? De jogar com os fãs e falar assim, não, olha aqui como eu estou perdoando ele, sabe? E ele lá com aquela cara de sofrido, de culpado. Enfim, a Tina fica pé da vida com essa declaração, né, e tá lá sofrendo no carro e fica remoendo isso, né, procurando ainda o que as pessoas estão falando sobre ela. É até interessante que no último Talk 5, que teve a participação da Sofia Abraão e do Rafael Witt, eles falaram como é tóxico pra eles, né, ficar procurando esse tipo de notícia, né, lendo o que os haters estão falando, e a Tina ficou nesse episódio se afundando nisso. Enquanto isso, o Anderson e a Thelma estão procurando a Tina, né, que desapareceu depois que isso aconteceu, e a gente vê que o problema da Tina é muito mais profundo que isso, né? Porque quando o Anderson e a Thelma abrem o porta-mala pra tentar tirar a Tina de lá, a Thelma vê que a Tina ainda não doou as roupas da mãe delas. Tem muita coisa guardada, tem muita coisa acumulada dentro da Tina. E com esse monte de coisa acontecendo, a gente viu que até agora a Tina não chorou. A Thelma e o Anderson então resolvem dar uma animada na Tina, né? A Thelma arranca o celular dela e tira ela de todas as redes sociais, e depois eles levam ela pra passear pela Liberdade. A Tina e a Thelma tem até um momento fofo entre elas, né? Quando elas compram um doce que a Mitsuko gostava, mas depois que eles deixam a Tina em casa e ela volta a ficar sozinha, a gente percebe que as coisas realmente não estão nada bem. A Tina olha o quadro da mãe dela, continua não chorando e resolve sair sozinha. A gente não sabe ao certo pra onde ela tá indo, se ela tá andando sem rumo, mas a última cena da Tina é ela séria no carro, dura e ainda sem chorar. Enquanto a gente viu vários personagens crescendo
evoluindo nessa temporada, a Tina foi só perdendo tudo que ela tinha. Seja a mãe, o trabalho, as amigas, o relacionamento. Aliás, eu achei bem fofa a preocupação do Anderson, né? Que mesmo eles tendo terminado, o Anderson foi lá, viu que a Tina tava mal, procurou ela, tentou fazer ela ficar bem. E quando eles se despedem, a gente vê que tem um climinha ainda, né? Mas antes da Tina se resolver com ele, ela precisa se resolver com ela própria, né? Terapia pra Tina na segunda temporada, por favor. E enquanto temos Tina afundando, temos Kayla começando a prosperar. A Kayla começa o episódio com uma dinâmica muito legal, né? Entre ela, o Tunico e o Samuel. Ela tá começando um curso naquela escola que ela viu no episódio anterior. Enquanto ela vai pra aula, ela deixa o Samuel cuidando do Tunico. Esse começo é bem fofinho dos três, né? A gente vê eles quase como uma família. Muito legal o Samuel lidando bem com o Tunico, mas depois as coisas começam a dar assim umas complicadinhas. Primeiro que a gente percebe que a Kayla tá começando a vender os móveis da casa dela pra fazer o curso. O sofá que tinha na casa dela já não existe mais. Então a gente vê que dessa vez ela tá empenhada, ela realmente tá investindo nisso. Mas quando a gente vai pra aula de dança e a gente vê até que o Miguel tá com ela, a gente percebe que a Kayla não é assim a melhor aluna, né? A Kayla precisa de mais tempo e mais dedicação pra se aprimorar. E o Miguel tá disposto a ajudar ela com isso e convida ela pra ter uma aula de canto de palco com ele. Então quando o Samuel chega com o Tunico lá na escola pra buscar a Kayla tá super animada, falando sobre isso, e o Samuel começa a se dar conta que ele não vai ter com a Kayla o tempo que ele imaginou que teria. Ele pensou que à noite eles ficariam juntos, comeriam uma pizza, fariam algumas coisinhas ali, mas a Kayla disse que não tem horário pra chegar. E tá super certa, né? É o momento dela de se dedicar à carreira, de correr atrás do sonho. E pra isso ela precisa se esforçar, né? Ela tem que correr atrás do tempo perdido. E o Samuel sente que ele tá sendo jogado pra escanteio, né? Ele fala que não sabia que ia ser assim quando ele concordou. Então a Kayla maravilhosa, né? Já se transforma e fala que ela não precisa de macho nenhum falando o que ela tem ou o que não tem que fazer. Daí o Samuel, que vinha tão bem nesses últimos episódios, né? Que a gente tava elogiando, né? A gente tava torcendo, voltou a ser o quê? Aquele boy lixo do episódio da festa. Ele aponta o Miguel e fala que quando aquele macho sugere alguma coisa, a Kayla vai lá e faz. Se é que ele pode ser chamado de homem. Machista, homofóbico. Pior combo que o cara pode ter. Então a Kayla dá um chega pra lá, pega o Tunico e vai embora deixando o Samuel pra trás. Todo o meu amor pra Kayla maravilhosa nesse episódio. Então temos o retorno de Michelle, a drag maravilhosa que o Miguel faz. A Kayla tá lá ajudando o Miguel enquanto ele tá se montando e eles vão treinando um pouquinho de voz e comentando, né, sobre Samuel. O Miguel quase que defende até o Samuel, né, porque ele fala que homem hétero é um ser muito limitado, porque eles já nasceram com tudo que eles precisavam, então tem que dar um tempo pra eles aprenderem. E eu adorei essa inversão, né, porque enquanto a Kayla tá chamando ele de machista, homofóbico, o Miguel, que foi quem sofreu homofobia, tá dizendo que ele pode sim evoluir. De fato, a gente não pode sair xingando e batendo porta se a gente quer que alguém aprenda alguma coisa. E infelizmente é como o Miguel falou, né, tem que ter paciência, tem que quase pegar na mão. Então Michelle sobe ao palco, maravilhosa, começa a cantar, fazer a sua performance e chama a Kayla pra subir junto. Então as duas fazem um dueto e a Kayla, que tava até um pouquinho insegura, começa a se soltar e ficar assim, gente, como eu gosto da Kayla. A gente não viu nessa temporada a Kayla se tornando uma grande estrela, né, dos musicais, mas foi como a Michelle falou, né, uma estrela está nascendo nesse palco agora. E tudo que esperamos da Kayla na segunda temporada é que ela continue esse caminho para realizar o sonho dela. Por favor, Cal Hambúrguer. E durante a apresentação dela, quem aparece lá? O cão arrependido, Samuel. E mesmo estando com raiva do Samuel, teve um momento do episódio que eu até considero assim fofinho. Quando a vizinha tá cuidando do Tunico, a gente vê que o Samuel tá lá também, provavelmente chegou de surpresa. E o Tunico tá meio que aconselhando o Samuel, né? Falando que a mãe dele não gosta de pessoa que fala besteira e o Samuel tava falando besteira. Mas o Samuel reconhece que tava falando besteira e a gente vê isso tanto nessa cena com o Tunico, como quando ele vai ver a Kayla. Ele pareceu arrependido e eu acredito que, assim como o Miguel disse, tem chance dele evoluir. A Kayla e o Samuel são de bolhas muito diferentes, né? E a gente vê que o Samuel
tá se esforçando pra entender essa bolha da Kayla. E numa segunda temporada eu acho que seria muito interessante ver essa evolução do Samuel acontecer. Mas não muda o fato dele ter sido lixo nesse episódio, né? Os dois homens héteros que estavam se saindo bem nessa temporada me decepcionaram nesse episódio. Um deles foi o Samuel, né? Como eu disse, e o outro foi o Nen. O Nen foi até pior, né? Porque se de um lado o Samuel começou a reconhecer que ele estava errado, o Nen nem voltou atrás e nem quis pedir desculpa pelas coisas que ele estava fazendo. Benê e Nen já começam um episódio totalmente transantes, mas tem alguma coisa que não está indo muito bem. Apesar da expressão de satisfação do Nen, a gente vê que a Benê não tá sentindo muito prazer. A Benê foi o exemplo perfeito daquele meme lá do prazer versus dor, sabe? Ai, prazer. Ai, dor. Olha a expressão. Consegue distinguir? Acontece que o Nen é aquele tipo de pessoa que tá tão acostumado com pornô que acha que é daquele jeito, daquela forma que tem que transar. Todas as posições e a forma que ele age é baseado no que ele assistiu. E ele tá fazendo tudo baseado no prazer próprio, sem pensar em como a Benê tá se sentindo. E aí ela resolve voltar pra forma que eles estavam fazendo antes, né? Que é o sexo virtual. Porque assim a Benê tocaria o próprio corpo e ela ia conduzindo como ela própria sente prazer. Então o Nen reconhece que a culpa é dele? Não. Ele culpa o espectro de autismo da Benê por ela não sentir prazer. E tá claro que não é isso, porque a Benê sente prazer com o toque. Só que o Nen não tá sabendo tocar nem fazer de uma forma que ela sinta prazer. E a Benê, que não guarda nada e fala tudo na cara, fala que o problema é que ele tá querendo fazer igual os vídeos que ele assiste. E mais uma vez o Nen não admite que a culpa é dele. Então a Benê, com aquele jeito prático dela, resolve ir lá falar com o Nen, né? Afinal de contas, isso tá afetando até as músicas que ela tá tocando. E eles resolvem o quê? Transar com outras pessoas pra ver se vão sentir prazer com elas. E a Benê dá match no Tinder, se encontra com o rapaz, transa com ele e fala pro Nen que sim, que sentiu prazer com outra pessoa. Ou seja, o problema está assim no Nen e a Benê quer resolver essa situação. Apesar do sexo não estar indo tão bem quanto ela queria, ela gosta dele. Então a Benê faz uma proposta pro Nen e a última cena que a gente tem é da Benê chegando com o Nen e um outro cara. Eles vão pro quarto dela e ela fecha a porta. Que evolução, Dona Benedita. A pessoa que começa a temporada sem transar porque tava namorando um cara gay, termina levando 2 caras pro quarto. É maravilhoso ver como a Benê tá em constante busca pelo próprio prazer. E fica no ar o que exatamente vai acontecer nesse quarto. A gente pode tanto ter esse cara ensinando o Nen como dar prazer pra Benê, de repente conduzindo a situação, enfim. Ou mesmo sexo a 3, os 3 lá interagindo, fazendo tudo com todo mundo, que é festa, né? Pelos olhares desse cara, ele tava bem interessado nos dois, sim. E outra pessoa que também foi em busca da sua autorrealização nesse episódio foi a Dona Lika. A Lika acorda toda bagunçada, né? Em meio a um monte de mensagens da Samantha e da chefe dela. A chefe louca pedindo o artigo que a Lika não entregou. E a Samantha lá desesperada porque a Lika sumiu. Lá no começo da temporada tava rolando um vazamento na pia da cozinha da Lika. E a Lika até tentou remendar, esconder, mas esse vazamento acabou voltando. E mesmo ele voltando, ela colocou umas tigelas, né? Uns potes pra tentar conter. Mas chegou num ponto que esse vazamento se espalhou pelo apartamento e agora tá caindo até do teto. O chão tá encharcado e a Lika se depara com isso no mesmo momento que a Samantha entra no apartamento xingando e brigando com ela. A Lika foi totalmente irresponsável, ela não entregou a matéria que ela própria sugeriu, então ela acabou sendo demitida do trabalho e a Samantha despeja tudo na cara dela, né, como um grande tsunami, né, que tá vindo do teto e da Samantha, falando sobre o problema da Lika de não conseguir assumir os compromissos. Por mais que a Lika tivesse se esforçado por vários episódios pra tentar conquistar a Samantha, quando isso finalmente aconteceu e ela deveria assumir esse compromisso, a Lika recuou. Então a Samantha termina com a Lika e deixa ela em meio a esse caos. Como tá bem claro, né, esse vazamento que a Lika tentou remendar, que depois evoluiu e virou esse caos, né, essa enchente na casa dela, é uma metáfora para ela própria e para esses problemas que ela tenta
constantemente fugir. A gente viu no episódio anterior, né, como incomodou a Lika ela ter que se expor na matéria. E aquele tsunami vai crescendo a ponto da Benê e do Nen tentarem ajudar, mas é só mais água por todo o canto. Então a Lika resolve chamar uma encanadora e ela percebe que o problema é mais profundo do que aquilo que elas estão vendo. E para resolver, ela precisa da planta hidráulica do prédio. Só que o prédio não tem síndico, não tem zelador e a Lika começa a ir atrás dos moradores mais antigos de lá. Então ela começa a se aprofundar no mapa, vai perguntando para todo mundo até chegar na origem do problema. E isso faz a Lika refletir sobre a origem dos próprios problemas. Então a gente vê a Lika entrando no site online para comprar uma caixa e ela chegando no dia seguinte no trabalho da Samantha com essa caixa. Até engraçado a Lara vendo a Lika lá e falando assim, ué, não te demiti? Mas a Lika tem um objetivo e vai lá direto na Samantha. E claro, né, a Samantha não está no momento de receber a Lika bem e a Lika reconhece que ferrou com o trabalho e ferrou com o relacionamento, mas depois que ela conseguiu dar conta de um prédio inteiro, ela entendeu que ela pode assumir um compromisso. Então quando a Samantha abre a caixa, tá o Celeste vestido de noiva e eu já comecei a surtar desesperado, e a Lika apontando o Celeste e fala assim, tá vendo? A gente já tem até dama de honra. Então a Lika se ajoelha e pede a Samantha em casamento. O que foi isso, dona Heloísa? Eu achando que ela ia pedir a Samantha em namoro, mas ela foi além. Sabe, ela pediu a Samantha em casamento. Que gancho foi esse, meu Deus? E o pior é que a gente não ouviu a resposta da Samantha, né? E com a cara que a Samantha fez, não dá pra saber exatamente o que ela vai falar. Na verdade, ela tá mais com cara de não. E seria incrível se começasse a segunda temporada com a Samantha tendo negado o pedido de casamento. Claro que eu torço muito pra Samantha e pra Lika ficarem juntas, eu quero que elas terminem juntas, mas eu acho que a Lika tá se precipitando demais. Sinceramente, não sei o que esperar dessa segunda temporada, sabe? Pode tanto ser um casamento, né? Seria, na verdade, maravilhoso se fosse um casamento. Mas eu acho que ainda falta um processo de amadurecimento da Lika. A gente chegou num ponto que ela entendeu o problema. E o próximo passo é ela ir crescendo, evoluindo e não ir direto pra linha de chegada. Mas é a Lika, né? A gente pode esperar tudo dela. Foi um ótimo gancho de temporada? Foi um ótimo gancho de temporada. Mas eu sinceramente esperava de um último episódio da temporada algo que fosse mais ligado às 5 juntas, a amizade delas, do que essas tramas individuais. Inclusive as Five reatando a amizade também ficou para uma próxima temporada, né? Como eu disse, eu ainda vou lançar um vídeo aqui no canal fazendo um panorama geral da primeira temporada, então pelo menos aqui no canal não é o fim da primeira temporada das Five, então vai ser o momento da gente analisar a temporada como um todo. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!